Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre uma sequência didática realizada para um estágio na Universidade Una Betim. Ele foi feito na unidade curricular de Ludicidade, Linguagem, Corpo e Movimento e de Ciências Naturais e suas tecnologias. O nosso estágio foi orientado pelas professoras Gleice Emerick e Fernanda Hag e realizada por nós, graduandas de Pedagogia. Oi, eu sou Camila Pereira, tenho 18 anos, sou natural aqui de Betim, sou virginiana, nascida 12 de setembro, sou apaixonada com artes, com crianças e animais, e a frase que eu deixo é: educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que passamos para transformar no que somos. Essa frase é de Augusto Cury. Oi, meu nome é Chayane, tenho 20 anos, nascida no dia 28 de junho, canceriana, natural de Betim, faço pedagogia na UNA, sou apaixonada pelas crianças, educar, e a frase que eu deixo é: todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Essa frase é de Immanuel Kant. Meu nome é Maria Domingas Alves, sou natural de Unai, Minas Gerais, nasci em 12 de 3 de 1965. Sou graduanda do curso Pedagogia Una Betim. Minha maior motivação, minha família. Tenho sempre a frase: com Deus eu posso, com Deus eu quero, com Deus eu consigo. Oi, meu nome é Roberta Siqueira, sou estudante da Faculdade Una de Betim, sou virginiana e tenho 29 anos. Tem uma frase de Rubem Alves que me inspira muito nessa minha jornada, que ele fala o seguinte: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que pássaros desaprendam a arte do voo. E essa frase me inspira muito. E sou apaixonada pela vida. Meu nome é Rosana, tenho 47 anos, sou capricorniana, sou natural de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, moro em Betim há 13 anos e minha frase, que para mim é muito especial, é: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ultimamente está sendo essa na minha vida. Olá, meu nome é Thaís, eu sou geminiana, tenho 29 anos, sou natural de Esmeraldas, eu tenho amor pela vida, eu amo os animais e a frase que eu deixo para vocês é: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, que super cabe à área da pedagogia, e essa frase é de Cora Carolina. Esta sequência didática foi elaborada para uma escola fictícia, criada por nós mesmas, com o nome de Escola Municipal Crescer. Toda a sequência didática foi trabalhada para crianças do 4º ano do ensino fundamental, e ela tem um período de 4 aulas com duração de 50 minutos. Nós utilizamos o componente curricular de ciências e o objeto de conhecimento vida e evolução, que é a cadeia alimentar simples e os micro-organismos. A habilidade trabalhada foi a EF04-CI04. O objetivo geral dessa sequência didática foi analisar o Sol como fonte de energia, reconhecer a fotossíntese como um processo de produção de alimento para os seres vivos, abrangendo também a compreensão da cadeia alimentar. Na primeira aula, buscamos saber o que é o Sol e qual a importância dele como fonte de energia primária. Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Sol. O Sol é a nossa estrela, para quem não sabe. Sim, gente, ele é uma estrela. E ele serve como fonte de vida e de calor para nós. O planeta Terra, ele recebe constantemente luz solar. E sem essa luz, não haveria vida na Terra, né? Não haveria a possibilidade de ter vida na Terra. Porque tudo precisa dessa luz. Como, por exemplo, as plantas. Elas necessitam da luz e do calor solar. Os animais, em sua grande maioria, caçam, né, os alimentos e tudo mais durante o dia. Nós também realizamos a maioria das nossas tarefas de dia, como, por exemplo, caminhar,
brincar. Nossos pais, né, parentes também, costumam trabalhar de dia. Há também trabalhos à noite, mas a maioria é de dia. Mas, assim, a gente teve uma breve introdução do que é o Sol. Mas o que é o Sol? O Sol é a nossa estrela, fonte de vida, calor e bem-estar. A maior parte da energia que usamos vem do Sol. E com o calor que ele produz, parte da água do planeta vira vapor, que sobe ao céu e se torna nuvem. E essa nuvem depois pode produzir chuva. Muito interessante, né, gente? Vou passar aqui para explicar um pouquinho para vocês. Aqui está o Sol e ele nos transmite raios solares. E esses raios solares, com o calor, né, que o Sol transmite para a gente, faz com que a água de rios, águas do planeta, se transforme em vapor e depois venha a se transformar em nuvem. E ela vai se carregando e aí pode vir a se transformar em chuva. E essa chuva é que vai fazer as nossas plantas crescerem. Bom, como eu disse, as plantas precisam do Sol. Porque elas precisam do calor, da luz solar. Mas, vamos lá. As plantas precisam do Sol? Sim, as plantas precisam do Sol. Pois elas se alimentam dos raios solares que nos iluminam, usando a clorofila, que fazem as plantas serem verdinhas e crescendo saudáveis, dando frutos. O que é a clorofila? Vamos lá para entender. As plantinhas, elas vão receber esses raios solares, junto com outras coisas que ela também vai precisar, que com o decorrer da aula vocês vão aprender. Mas agora o importante é explicar para vocês o que é a clorofila. A clorofila é o que deixa nossas plantas verdinhas, que fazem ela crescer, que fazem ela dar frutos, por exemplo. Por exemplo, aqui eu peguei a imagem de um pé de laranja e a gente pode ver as laranjas no pé. E também peguei uma imagem do pé de amora e as amorazinhas no pé. Foi isso, gente. Na segunda aula, o objetivo foi definir a fotossíntese apontando como ela acontece. Fotossíntese. Olá, boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências. E qual será o nosso assunto de hoje? Fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a junção de duas palavras. Foto, que vem de luz, e síntese, que vem de produção. Mas produção de quê, alunos? A fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz o seu próprio alimento. A fotossíntese é a produção de elementos orgânicos com a presença da luz. A fotossíntese é um processo exclusivo das plantas, que tem em comum 3 elementos básicos: água, algas e bactérias. Estes 3 elementos juntos têm um pigmento verde chamado clorofila. Somente os elementos que têm a clorofila realizam a fotossíntese. Como é o processo da fotossíntese, crianças? A planta precisa absorver do solo, com a ajuda da luz, água e gás carbônico, que reagem com a luz, oxigênio, clorofila, realizando assim o processo da fotossíntese. Recapitulando então, crianças, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual a planta, com a ajuda do sol, produz o seu próprio alimento. E como é este processo, crianças? A planta, na presença do sol, absorve do solo água e sais minerais. Crianças, e como a planta absorve do solo água e sais minerais? Através da raiz, que sobe pelo caule, chegando até a folha, produzindo assim a fotossíntese.
onde a própria planta produz o seu alimento. Bom, crianças, chegamos ao final da nossa aula de hoje, mas tem uma surpresa hoje. O que será, crianças? Estou recebendo da mãe da nossa coleguinha um presente. Olha para vocês verem, que embrulho mais lindo, né? Bem lindinho, bem feitinho. Vamos ver o que tem dentro desse embrulho, crianças? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. O pacote é lindo, né, crianças? Vamos ver. Olha, criança, olha só o que eu ganhei. Adorei. Mas, nossa, vocês observaram, crianças, que a plantinha tá tristinha, feinha. Mas por que, crianças? Alguém sabe me responder? Pois é. O que aconteceu? Ana Clara me trouxe essa plantinha de presente, porém ela trouxe num pacotinho totalmente fechado. A planta estava totalmente no escuro, sem água, sem luz, sem o gás carbônico, e por isso ela ficou tão tristinha, tão feinha. Mas não preocupem não, crianças, a gente vai dar um jeito nessa plantinha. A Ana Clara me trouxe mais uma surpresa. Vamos ver o que é dessa vez? Olha, crianças, a Ana Clara me trouxe mais 2 plantinhas. Mas vocês observam que ela trouxe agora numa embalagem correta, uma embalagem ampla, aberta, cheia de furinhos, para que as plantas possam respirar, pegar a luz do dia, e a gente pode dar para ela o seu alimento, que é a água. Muito interessante, né, criança? Então vamos ver? Olha como que a plantinha está linda, olha. Está florida, verdinha, cheia de vida. Olha só que interessante. Dessa vez eu vou levar e vou plantar no meu jardim. Muito obrigada, Ana Clara. Adorei o presente. Viu? Então lembre-se, viu, Ana Clara? Todas as vezes que você for dar um presente que seja uma plantinha, você tem que acondicioná-la de forma correta. Numa caixa aberta, se possível cheio de furinhas. Então, crianças, esta foi a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi sobre ciências, aprendemos um pouco sobre fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado, viu, crianças? Até a próxima, viu? Tchau! Nesta aula, nós pedimos para as crianças que fizessem em desenho a representação do processo da fotossíntese. Bom, começamos pelo sol e as plantas serão representadas pela árvore. O fenômeno da fotossíntese tem tudo a ver com a luz e com as plantas. Essa é a primeira coisa importante para este processo. A segunda é que o fenômeno da fotossíntese precisa de poucas coisas para acontecer. Precisa de água, gás carbônico e de luz. Neste processo, as plantas liberam substâncias de que não precisam, como é o caso do oxigênio fundamental para a respiração dos seres vivos. Como começa tudo no fenômeno da fotossíntese? A água entra pelas raízes das plantas e espalha-se por toda parte até chegar às folhas, que são o principal local onde acontece a fotossíntese. No ar que respiramos, existe o dióxido de carbono, que entra nas plantas pelas folhas. Depois, a luz do sol fornece a energia para a formação da matéria orgânica, o açúcar. Sim, o açúcar. O açúcar produzido pelas plantas
é utilizado para produzir energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. Todos os animais obtêm o seu açúcar, ou seja, sua energia, quando comem as plantas e outros animais que se alimentam delas. Mas as plantas não comem. Sim, as plantas não comem, mas produzem o seu próprio alimento, que é o açúcar, através do fenômeno da fotossíntese. Então, podemos chegar à conclusão de que todas as cadeias alimentares da Terra começam com a fotossíntese? Sim. Sem o fenômeno da fotossíntese, os animais e muitos outros seres vivos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas. Os animais não fazem fotossíntese, mas obtêm energia quando se alimentam de organismos produtores ou de consumidores primários. E essa energia vem sempre do sol. E como é que a energia das plantas passa para os animais? Quando os animais comem plantas, a glicose delas, ou seja, o açúcar, junta-se ao oxigênio que está no corpo deles. É assim que aparece a energia. Enquanto isso, terceira aula, o objetivo foi explorar a alimentação das plantas. Para isso, nossa aula foi dividida em 2 momentos. O primeiro momento, teórico, onde a gente recapitulou tudo o que já foi visto até o então, desde a primeira aula da sequência didática. E o segundo momento será prático, onde iremos desenvolver uma experiência com as crianças. A luz do sol é muito importante para a vida no planeta. Ela é nossa fonte primária de sobrevivência. Sem ela, possivelmente não existiria vida no planeta. Ser humano, planta, animais, entre outros, todo ser vivo necessita da luz do sol para sobreviver. Eu trouxe uma experiência do feijão, onde nela eu falo sobre vida e evolução, utilizando o sol como fonte primária da cadeia alimentar. Olá, vamos fazer a experiência da plantação de feijão para explicar aos alunos a importância da luz solar para as plantas. Para essa experiência, vamos precisar de copo, algodão, feijão e água. Primeiramente, vou pedir para que as crianças coloquem o feijão dentro do algodão. Em seguida, vão umedecer o algodão com a água, depois colocá-lo no copo descartável. Auxiliar as crianças colocarem o feijão dentro de uma área onde bata sol em algumas horas do dia. Diariamente vocês vão umedecer o algodão até dar um brotinho. Lembrando que quando atingir 20 centímetros, que vai ser o tamanho dele, vocês têm que trocar para um vaso maior ou plantar.
foram importantes para todas as plantas e os seres vivos. E ajudou no processo de fotossíntese. Ajudou o feijão a crescer para servir de alimento para nós seres vivos. Na quarta aula, o nosso objetivo foi conceituar o funcionamento da cadeia alimentar, explorando o seu funcionamento. Ano de estágio, cadeia alimentar simples utilizando o sol como fonte primária. O que é o sol? O sol é a fonte primária de energia na Terra. Todo ser vivo necessita da luz do sol para sobreviver. Sem o sol, possivelmente, não existiria vida na Terra. As plantas, por exemplo, elas só conseguem realizar a fotossíntese através da luz solar. Todo ser vivo, incluindo animais e seres humanos, também necessita da luz do sol para sobrevivência. Chegamos agora na cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é a representação de uma sequência de seres vivos, onde um ser vivo serve de alimento para o outro. Nela, os seres vivos são representados por seta, onde os produtores, que são as plantas, capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, serve para os consumidores primários, depois os consumidores primários servem para os secundários, terciários e assim sucessivamente. Como todo ser vivo necessita de energia para sobreviver, um ser vivo gera energia para o outro se alimentando. Aqui eu trouxe como exemplo um mato, que foi o produtor, serviu de alimento para a vaca, que é o consumidor primário, e depois serviu de alimento para o ser humano, que é o consumidor secundário. Isso foi a representação de uma cadeia alimentar simples, porque a planta utilizou o sol como fonte primária para a realização da fotossíntese. Os produtores, mais conhecidos como a base da cadeia alimentar, são aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Um exemplo, as plantas, através da fotossíntese, e as algas. Os consumidores são organismos que necessitam se alimentar de outros organismos. Os consumidores se alimentam dos produtores, classificados em consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. Para ficar mais fácil de entender, veja o desenho. O sol, ele ajudou a planta na realização da fotossíntese. Depois, a planta serviu de alimento para o grilo, que foi o consumidor primário, primeiro. Depois o grilo serviu de alimento para o sapo, que foi o consumidor secundário, segundo. Depois ele serviu de alimento para a cobra, o sapo, que foi o consumidor terciário, terceiro a se alimentar. Que serviu de alimento para o gavião, que foi o consumidor quaternário, o quarto animal a se alimentar. Um serviu de alimento para o outro, um obteve energia para o outro. Os decompositores são aqueles seres que realizam a decomposição, que é o processo onde eles retiram a matéria orgânica morta e a energia necessária para a sua sobrevivência. Matéria orgânica, para quem não sabe, é o resto de vegetais, resto de animais. Os fungos, e as bactérias que contribuem de nutrientes para a matéria orgânica morta. E é importante destacar que os decompositores, eles estão presentes em todos os seres vivos da cadeia alimentar, que são os fungos, as bactérias, todo ser vivo tem. Agora chegamos na classificação alimentar. Temos os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Os animais ou seres vivos, carnívoros, são aqueles que comem só carne. Os herbívoros são aqueles que se alimentam por fonte de vegetais, plantas, frutas, vegetais. Temos também os seres onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto os carnívoros e tanto quanto de vegetais quanto os herbívoros. E nós, seres humanos, também somos onívoros, pois nós nos alimentamos de carne, carne de boi, carne de porco e também dos vegetais. Agora, pessoal, chegamos na fotossíntese, que é o processo realizado pelas plantas para obter o seu próprio alimento. As plantas fabricam o seu próprio alimento.
Elas absorvem a luz solar em um gás, conhecido como gás carbônico. O gás carbônico e a luz solar se unem à água, obtendo um resultado que é a glicose. E a glicose, gente, é um tipo de açúcar. A água ela é absorvida pelas raízes da planta, como mostra no desenho. E ela atinge todas as partes das plantas, que chega às folhas, que é o principal local onde realiza a fotossíntese, na clorofila, né? E a clorofila, que é aquela coloração verde que toda folha tem. No ar que respiramos, encontra-se um gás muito importante, conhecido como gás carbônico. Este gás, ele entra nas plantas pelas folhas. No processo de fotossíntese, as plantas libertam algumas substâncias que não necessitam, como por exemplo o oxigênio, que é um gás muito importante para nós seres vivos respirarmos. Para fechar a nossa aula de hoje, vamos resumir a fotossíntese. Ela inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres vivos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Então, aí está a importância da fotossíntese, porque ela contribuiu para que todos os seres vivos da cadeia alimentar pudessem ter o seu próprio alimento para obter energia. Foi isso, pessoal, nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Contudo, o professor irá avaliar seus alunos de forma diagnóstica e de forma formativa, aonde ele irá poder nortear a sua didática para o melhor desenvolvimento e aprendizado dos alunos, também respeitando o tempo de aprendizado e a especificidade de cada um, podendo assim também nortear e colhendo informações sobre a absorção do conteúdo, entendendo o grau evolutivo de cada aluno. Isso é tudo bem, pessoal.